a todos esses acontecimentos. Então, vamos nós aqui, texto base, Zacarias capítulo 4, verso 6, onde o Senhor fala através do profeta que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O que nós estamos vivendo nesses últimos dias, eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e mostrando para esse querido, ele não é um crente, é uma pessoa que não é crente, estou evangelizando ele, ficou de vir amanhã para o culto, vamos ver se ele vem mesmo, mas estamos orando, e eu falando para ele sobre todo esse processo do avanço tecnológico, falei um pouco sobre a geopolítica que nós estamos vivendo, e é fato que tudo que nós estamos vivendo, jamais, isso seria imaginável, né? Há 50 anos atrás, se alguém dissesse, olha, vai acontecer isso lá em 2020, vocês vão começar, ninguém acreditaria. O que nós estamos vivendo, esse perigo dos últimos dias, gente, não é algo apenas para trazer medo no nosso exterior ou de forma externa, mas acima de tudo é para tentar gerar em nós o caos interno. Somente a dependência do Espírito Santo é que vai fazer com que você sobreviva, subsista. O maior perigo dos últimos dias não vai ser essa perseguição, mas o que realmente vai acontecer dentro do seu coração. Por isso nós precisamos depender do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida, tenho falado sobre isso, acredito nisso, vivo isso, que nós somos a geração final dessa terra. Essa geração é a geração que mais vai precisar da dependência do Espírito Santo. A gente já tem falado sobre isso aqui, né? Desde acho que a gente chegou nesse lugar, já vamos fazer 8 anos. A gente fala sobre isso, já foi tema de virada de ano, né? A dependência do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, transbordar no Espírito Santo. E Deus sempre está cravando isso no meu coração. A minha oração sempre foi, sempre será, às vezes quando eu estou já dormindo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Acordo pedindo, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Pai, não retire, porque quando o Espírito Santo ele deixa de agir nas nossas vidas, já era, meu irmão. Você não consegue subsistir nem sobreviver. Então, o engano dos últimos dias, né, ou esse forte engano, tem levado as pessoas a uma falsa segurança. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Vamos ler muita Bíblia, tá? Verso 4 e 5. Inclusive eu falei para esse rapaz sobre isso, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Deixa eu ler aqui na verso 4. Isso. Eu vou ler na Nova Versão Almeida atualizada, tá? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quando a gente fala de Cristo, né, ungido, ou alguma coisa que traga impacto, nós começamos a observar os acontecimentos dos últimos dias, e nós vemos nessa esfera espiritual algo acontecendo no meio cristão. Muita gente sendo levantada, muita gente, e especialmente por meio da tecnologia, né, da mídia, da internet, cada um com uma ideia, cada um com um pensamento, e isso tem trazido uma Babel espiritual, uma confusão na mente das pessoas, porque muitos vão se declarar vindos da parte de Deus. João capítulo 16, verso 13. João 16, 13, isso. Porém, quando vier o Espírito da verdade, perceba que ele está dizendo que é quando vier um Espírito da verdade. Então, se ele está dizendo, quando vier o Espírito da verdade, então o que você entende? Diga assim para o seu irmão, é que antes vem o Espírito do engano, o Espírito da mentira, tá? Quando vier o Espírito da verdade, então cuidado com o que você recebe e até de quem você recebe. Eu fico olhando algumas postagens em algumas células, em alguns grupos, e eu falo, ai meu Deus, tenha misericórdia, né? O espírito do engano, o espírito da mentira, as pessoas vão sendo motivadas e levadas de qualquer jeito.
O diabo, ele não pode ser potencializado e nem deve ser menosprezado. Entenda o seguinte: ele sempre vai trabalhar no aspecto do engano. Ele vai estar sempre trabalhando no engano. Por exemplo, nós vamos viver aí quase 30 dias de engano. Esse mês de junho, né? Já começou. E hoje está todo mundo em polvorosa. Nada contra, fique à vontade. Eu já fui um torcedor fanático da seleção brasileira. Hoje não torço mais porque, especialmente depois das bets, estou me lixando, mas fique tranquilo, né? Pastor, eu vejo nitidamente o quanto isso é um engano, como as pessoas são levadas e motivadas por isso. Engraçado, ontem eu estava na academia, aí colocaram um telão lá e estava um jogo. Eu cheguei para o cara e falei: isso é o quê? Ele falou: é a Copa que já começou. Eu falei: começou? Eu fui. Mas você não está sabendo? Eu falei: tô não, cara, tô tão por fora. Aí essa seleção joga amanhã, que é hoje, né? Eu falei: é mesmo, é mesmo. Estou preocupado com isso. Estou dizendo que você não curta, pelo amor de Deus, né? Tem igrejas aí que estão até anunciando no Instagram, vão estar telão, tudo climatizado, né, para você assistir. Eu entendo que isso é até uma forma de segurar as pessoas. Eu acho isso legal, beleza, não vejo nenhum problema. Eu não faço. Eu acho que se o Espírito Santo não te segurar, nada te segura. Esse é o meu pensamento, tá? Bom, porque ele diz aqui que quando vier o Espírito da verdade, quando vier o Espírito da verdade, é porque antes vem o Espírito do engano. Agora diga assim para o seu irmão: não se assuste. É porque Deus é seletivo. Tem que separar o joio do trigo. Se você é trigo, você vai perceber o engano. Uma avalanche, na verdade, né? Um turbilhão de vozes já estão ecoando há muito tempo. Diga assim para o seu irmão: mas somente uma voz vai te conduzir. Se você é trigo, fala para o seu irmão: se você é trigo, é a voz do Espírito Santo. Só. Vai ser difícil? Vai. Alguém ontem deu flor, bombom ou alguma coisa para a namorada, para sua mulher? Se Deus, peça perdão hoje. Estou brincando. Todo dia é dia dos namorados. Por que será que eu coloquei nas células? Eu coloquei nos grupos. Se você leu, a maioria das igrejas não aceitam isso. Não, isso é radicalismo. Não tem. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui de dentro da macumba. Eu ia com a minha mãe. Eu conheço a porcaria. Eu sei os enganos. Eu já expulsei demônio de gente. Olha o que eu vou dizer para você, minha esposa sabe disso. Que quando a gente foi ver, mas você nunca foi para macumba? Nunca participou? E o bicho, foi o doce que ela comeu. Que doce? O doce. Aí você vai verificar, a pessoa você já foi em algum lugar? Eita, minha avó me levou na festa de Cosme e Damião. Um doce levou aquela pessoa a fazer uma aliança. Mas ele é inocente. Não interessa, meu filho. Você pegar um bebê de 1 ano, 9 meses e botar ele do lado da piscina e ele cair, vai impedi-lo de morrer a inocência dele? Não vai. Então são princípios, é a legalidade que é dada. Minha esposa lembra, uma das maiores libertações que eu já vi na minha vida. Foi insano, cara, foi louco. Eu era neófito, né? A gente tinha acho que menos de 1 ano na igreja, a gente era novinho. E eu sempre gostei de guerra espiritual. E o nosso pastor nos convidou, né? Vamos conosco. A gente foi na casa de uma família, onde uma moça, 17 anos ela tinha, acho que na época, né, bem, ficava possessa, e quando o demônio baixava, dizia que era João Batista. Olha que doideira. A mãe disse: não, ele disse que é João Batista, o pastor está certo, eu vou conversar com o João Batista. E fomos, né? E começamos a conversar com a mãe e tal, e a gente foi conversando, e a gente, eu falo, do lado, né, o aprendiz, né, eu ali do lado, e eu disse: mas e ela? Não, está no quarto, chame ela para a gente. Ela deprimida, né, assim, veio com um roupão, toda deprimida. Aí chegou: oi, tudo bom, e o pastor olhando, sim, mas conversando com ela: se eu posso orar com você? Ela: pode, tal, toda. E
aí a gente começou a orar, rapaz, baixou o negócio. E não é que disse que era João Batista mesmo, né? Disse, quem é que está nela? João Batista. Pastor, né? Que João Batista, que nada, rapaz. Você é Satanás, um enganador. Rapaz, essa mulher, essa moça ficou tão irada, né, velho? Eu nunca vi, não tinha visto assim, algo tão forte. Ela pegou, não sei se era uma garrafa de água, não sei o que era que estava em cima assim do centro. Pegou aquilo ali, ó, pá, quebrou e já botou aqui, ó. Quem vier para cima eu mato. Meu Deus, eu fui lá para trás, né? Vou deixar o meu pastor aí se virar. E ele, em nome de Jesus, você está repreendido. E foi aquela guerra. Solta, não solta, não solta, solta. Senhor, manda anjo, fogo. E eu ali, né, intercedendo também. De repente soltou, botou a mão para trás, caiu no chão, lá de joelho, e ora, e ora. E aí começou, né? Como é que você entrou na vida? Aí ela falou, apontou para a mãe, né? Ela sabe. Mãe, eu. Tadinha da mãe. A gente achou que a mãe tinha ido consagrá-la em algum centro, alguma coisa. A mãe disse, não, nunca fui. A gente perguntou, e como foi? Nada, ideia, diz, não diz. E... olha só, quando ela me levou, eu não quero exagerar nem diminuir, mas tipo assim, ela disse, quando ela levou ela para, quando ela era bebê, na pia batismal católica. E quando ela me deu o nome, que inclusive está amarrado, isso não tem nada a ver, né? E o nome da menina era Rita de Cássia, em homenagem. Aquele demônio entrou naquela criança por conta de uma consagração pesada dentro do catolicismo, por causa de uma entidade, de um pseudo-santo. Então são alianças que são feitas. A pessoa, não, pastor, o que é isso? Gente, eu estou dizendo que eu vivi. Se alguns não acreditam, se acha que é exagero, se acha que fique à vontade, eu não tenho problema com isso. Nenhum. Deus é mais. Eu sei o que eu vivi e sei o que vivo no mundo espiritual. Então é uma avalanche de vozes, muitas vozes tentando conduzir as pessoas. Meu Deus do céu. Aí ele diz, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Fala assim para o seu irmão, toda a verdade. Diga assim para ele, não é uma verdade parcial. Olhe para mim agora, porque esse é o problema. É que muitos querem viver uma verdade parcial. Ou você radicaliza, ou então não funciona. Ô pastor, mas é bíblico. Ou você é quente, ou você é frio. Se isso não é radicalizar, eu queria saber o que é. Ou você é quente, ou você é frio. Você não pode ser morno. Isso é uma verdade parcial. Ou você entra pela porta estreita e aperta. Não é só estreita, é apertada. E são poucos os que entram por ela. Ou você vai para a porta larga. Ele não disse, olha, larga e espaçosa. E são muitos que entram por ela. É aí onde você tem que entender que é uma só verdade. É uma verdade. E uma verdade absoluta. Não é uma verdade parcial. Não há parcialidade nessa verdade. E o problema do evangelho é esse nos últimos dias. É que não, qual o problema? Qual o problema da gente namorar? E qual o problema de eu abraçar? Qual o problema de eu beijar? Meu amigo, tem todo o problema, você não se contém. Não adianta. Quando a pessoa chega para mim, eu não estou legal, eu já digo logo, está em pecado. É a vida, eu estou com quase 40 anos nesse negócio já, 40 anos, gente, caminhando com Jesus. Você não precisa dizer muita coisa, a tua expressão corporal, a tua linguagem, quando você fala para mim como pastor, às vezes eu não quero ser verdadeiro em algumas coisas, eu prefiro que o tempo mostre do porquê de você estar frio, não está legal, porque você está flertando com o mundo. O diabo já entrou e já está depositando, chocando ovos. Se você não é radical, você vai cair. Vai ser uma repetição da história dos pais, da história dos avós. Se você não é alguém que se levanta para quebrar isso, já era. Eu luto todos os dias para que a história da minha vida, da minha esposa, dos meus filhos, não seja uma história que os meus pais viveram, que os meus tios viveram.
É fácil? Não, mas é uma só verdade. Então, você tem que aprender a desenvolver intimidade com o Espírito Santo, porque Ele é a única voz, é a voz da verdade. Agora, olha que coisa interessante, Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Isso é que é extraordinário. Você nunca vai ser pego de surpresa. O que pode acontecer de uma pseudo-queda, uma queda, é que você pode vacilar. Agora que a verdade já está sendo anunciada, é pregado aqui toda semana. Basicamente a gente tem quase que um seminário bíblico. A gente não só prega, a gente ensina a palavra, mostra como tem que ser. Então não há desculpa. Se o cara quiser continuar honrando, é uma opção que ele tem. Meu amigo, a verdade é essa aqui. Você quer? Bom, veja bem, aí é um problema seu. Eu estava muito preocupado essa semana, muito preocupado mesmo com a igreja, orando, como poucas vezes eu tive. Aí eu disse: Senhor, como fazer realmente para conservar? Sabe o que Deus falou? Conservar as pessoas. Como assim, a gente está pregando, a gente tem uma boa palavra. A nossa igreja, ela basicamente é formada na mesa, na intimidade. Como fazer para que as pessoas realmente fiquem fundamentadas? Sabe, Deus ecoou no meu coração: se o meu espírito não fizer nada, absolutamente nada, poderá mudar o coração das pessoas. Sabia que a maioria das denominações, incluindo a nossa, estão debaixo de um nível de engano, de opressão, como nunca na história da humanidade. A única coisa que vai fazer com que eu e você possamos subsistir a toda essa pressão, e essa pressão do engano dos últimos dias, é a intimidade com o Espírito Santo. Ontem, só Deus sabe lá por quantas vezes eu fui dormir escutando a intimidade do Espírito Santo com uma das mulheres mais poderosas em Deus que eu já ouvi, né, e já vi assistindo, Kathryn Kuhlman, né? Como ela era íntima do Espírito Santo, como o Espírito Santo enchia o coração daquela mulher. Mas ela tomou uma decisão de que a voz do Espírito Santo fosse a voz da verdade. Se você não é alguém que se pauta na verdade de Deus, na palavra de Deus, e não desenvolver intimidade com o Espírito Santo, acabou, meu amigo. Você vai viver pela opinião dos homens, você vai viver por um padrão que já é colocado aí para as pessoas. É o pão e circo, é um engano. Mateus capítulo 25, a gente já pregou sobre isso muitas vezes, e eu amo esse versículo, esses versículos que vamos ler, porque ele diz muito dos últimos dias, e ele fala muito ao meu coração. Deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que você tem que estudar, é esses 13 versículos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Diga-se lamparina, corpo, tá? O seu corpo, o seu físico, essa casca que contém o Espírito. 5 delas eram imprudentes, e 5, preste atenção, 5 eram imprudentes, e 5, o que é imprudente? Não precisa ser professor de português, mas na sua concepção, o que é uma pessoa imprudente? Desleixada, mas ficou ainda mais... Pessoas que não tomam cuidado no que vai fazer. Tá certo, desleixado, mas eu quero esse português mais simplificado. São pessoas que não tomam muito cuidado com as coisas. Assim, vai de qualquer jeito. Ai, dia do namorado, vou dar flor, vou dar bombom. Ô cabeção, corta. Me ajuda. Então eu não devo dar? Fique à vontade, mas eu estou te mostrando que esse negócio tem... Aí alguns dizem, não, mas aí você viu como o cristianismo pegou isso e adotou. Se a maioria das igrejas fazem, problema. Não vou fazer, eu não sou obrigado. Certo? Nem tudo que é lícito me convém. Paulo diz isso, nos ensina. Foge desse negócio. Você não precisa. Além do comércio, tem uma simbologia.
imprudente. 5 eram prudentes. Aí é alguém que fica o quê? De olho. Não são desleixados, não tomam cuidado. Mas agora, peraí, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é de Deus. Eu não vou só Maria vai com as outras, como a gente diz, né? Vamos embora. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Olhe para o seu irmão e diga: óleo é o Espírito Santo. Lamparina, meu corpo. Fala que é o templo do Espírito. Está dando para entender a parábola? Estou falando e já mostrando o que significa. Verso 4. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Vamos embora. E como o noivo estava demorando, quantos anos tem que o nosso noivo partiu para nos preparar a morada? Aproximadamente 2000 anos. É muito tempo? É muito tempo. Na cronologia humana é muito tempo. Na divina é apenas um dia, porque para ele 1000 anos é como um dia. Então, fundamentado nisso, olha só, o noivo demora. O noivo está demorando. E isso aqui é que me impressiona. E eu vou dizer para você, cara, de todas as verdades bíblicas, essa me arrebenta, porque é verdade. E como o noivo estava demorando, foram apenas as imprudentes que cochilaram, que dormiram. Fala assim para mim: eu também. Pai, quantas vezes eu me pego em um sono profundo em algumas coisas. Falei: rapaz, era para eu orar mais, não estou orando. Era para jejuar mais, não estou jejuando. Era para eu ler mais a Bíblia, não estou lendo. Mas é interessante, por conta dessa demora. Agora, baseado no que eu acabei de ministrar, esse tempo da volta de Jesus será gerenciado por que tipo de espírito? Fala assim, engano. Acabei de falar, gente, se liga. Sei que dá sono, jejum. O espírito de engano está permeando. Na verdade, o apóstolo Paulo já disse que o anticristo já estava reinando naquela época, ou os anticristos. Tu imagina nos dias de hoje. Então, dentro desse contexto, todas ficaram sonolentas. Vamos ser muito sinceros, de vez em quando bate ou não bate uma deprê? Vamos ser honestos, bate ou não bate? Aquela moleza, não dá vontade de orar, não dá vontade de ler a Bíblia, dá vontade só de fazer outras coisas, passear e, sei lá, menos orar. Bate um som, vai ler a Bíblia, vai ler um livro, Misericórdia Futebol Clube. Bate aquela sonolência. Fora as pressões externas, os tipos de tentações, todas ficaram sonolentas, mas elas não apenas ficaram sonolentas, elas adormeceram. É interessante, porque alguns meses atrás, eu estava fazendo um estudo hebraico ou judaico, né, sobre essa questão do sono, né, da morte. Escuta o que eu vou te falar agora. E eu vendo aquilo ali, disse, caramba, eu fiquei impressionado com essa questão do sono. O sono é como a morte, sabia? É interessante. Quando você pega num sono profundo, você passa a ter gerência sobre o seu corpo, sim ou não? Não tem gerência nenhuma. Que Deus o livre. Se entrar alguém com uma faca para te matar, tu está ali totalmente desprotegido. O que eu achei interessante nesse estudo, esse já é mais antigo, é que quando Yeshua estava na cruz do Calvário, e quando ele faz aquela oração, a última oração: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É uma oração comum que todo judeu faz, independente dele ser ortodoxo ou messiânico. Todo judeu, antes de dormir, ensina seus filhos a fazer essa oração. As últimas palavras: Senhor, agora, depois de orar, agradecer ao Eterno, o Hashem. E aí Hashem significa Deus também. E aí eles dizem: agora entregamos em tuas mãos o nosso espírito. Foi o que Jesus fez. Expirou e inclinou a cabeça e morreu. Esse sono, pasme com o que eu vou te dizer, quando você vai ver ele no original,
ele é mais ou menos como se fosse um sono de morte. Não é uma dormência normal. É um nível de ação espiritual nos últimos dias para tentar destruir e matar a presença de Deus em mim e em você. Não é um sono comum. Você vai ser embalado, pode ter certeza disso, porque eu vivo isso, tá? Então eu vivo e posso te ensinar que nós seremos tão afetados nessa dormência espiritual, que se nós não tivermos cuidados, este espírito do engano, da dormência, da morte dos últimos dias, vai vir de uma maneira terrível sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós precisamos de um posicionamento em Deus. E vamos lá. Mas à meia-noite, olha o que eu vou te dizer, tudo nessa parábola é espiritual demais. À meia-noite é sabido, dentro também de princípios e estudos judaicos, que é aberto um portal espiritual. São, se eu não me engano, 5, 9, de meio-dia a 1h e 6 da noite e meia-noite. São vários turnos de oração, por isso que Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas à meia-noite, que seria, digamos assim, dentro do crepúsculo, né, a hora mais escura, é onde há uma ação de espíritos para tentarem destruir mesmo. Por isso que a maioria dos trabalhos de encruzilhadas, cemitérios, roncóis, matas, rios, lagoas, cachoeiras, lagos, encruzilhadas, geralmente é feito nesse horário, tá? É feito nesse horário, porque a meia-noite é aquele período mais negro, mais escuro, é o crepúsculo, né? Aí ouviu-se um grito à meia-noite. É interessante, eu amo isso aqui. Olha só, no período mais crítico da história da humanidade, no período de mais dificuldade, aí se eu fosse pregar isso aqui para você, seria escatologia pura, e a gente ia ficar aqui amanhã, à tarde, à noite toda, porque a gente tinha que ir para Apocalipse, a gente tinha que falar do que vai acontecer, do meteoro que vai cair sobre a terra, destruindo 1/3 da humanidade, da guerra de Gog e Magog. É muita coisa envolvida. Só que esse pacote todo, à meia-noite, no período mais escuro, mais denso da história da humanidade, algo acontece. O que é que diz? Eis o... Então diga logo assim de cara para o seu irmão: apesar de muitas vezes cochilarmos e adormecermos, Jesus voltará no período mais crítico da história da humanidade. Então você tem que aguardar. Não é porque está demorando que você vai ficar nessa, mas ele vem. Eis o noivo, ouviu-se um grito, saiam ao encontro dele. Gente, o fino, como é que eu poderia dizer? O fino dessa parábola vem agora. Olha que coisa fantástica, porque é a pura misericórdia de Deus. Lembrem-se, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, todas não apenas cochilaram, mas elas adormeceram em meio à opressão, tá? Mas ouviu-se um grito, saiam ao encontro dele. E olha agora que coisa interessante. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas. E o que aconteceu? Vamos lá. Agu. E as imprudentes disseram às prudentes: opa, olha o mistério aí agora, tá? Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram. Não é interessante isso? As prudentes, apesar de todo cochilo, de todo sono, de toda opressão, conservaram, preste atenção,
uma quantidade de óleo suficiente para a capacitação de intimidade com o noivo. Você vai entender já já. Diga assim para o seu irmão: não é porque a opressão é muito grande que nós vamos perder a essência do Espírito Santo. Todos olhando para mim agora. É fácil manter-se íntegro nesses dias? A maioria esmagadora de vocês que trabalham em empresas sabe como está o ambiente. Totalmente podre, sujo, imundo. Às vezes te afeta ao ponto de você ficar triste, porque afeta mesmo, é um nível de opressão. Mas não é só para quem trabalha, é para todos nós que vivemos num mundo como esse. O padrão é um padrão de promiscuidade e de prostituição como nunca se viu na história da humanidade. A maioria das situações nos afetam. Eu estava com minha esposa ouvindo recentemente, cara, o pai, não foi um padrasto, foi o próprio pai, estuprou a menininha de 7 meses. Você sabe o que é isso, velho? Que grau de insanidade! A menininha morreu. 7 meses. Foi 7 meses ou foi 7 dias? Agora deu um branco. Foram 7 dias. Dá uma pesquisada aí bem para ver se alguém consegue encontrar. Foi recente isso. Foi 7 dias. Na hora de entrar na cozinha, eu falei, meu Deus. Eu levantei e falei, meu Deus, misericórdia. Deu vontade de fazer igual a turma faz no Instagram. Jesus, o senhor tocou a trombeta. O senhor não tocou, eu toco. Mas volta. 7 dias, cara. Se isso não é demônio puro, eu queria saber o que é demônio puro. Aí isso não afeta você e a mim? Afeta, velho. Isso deixa a gente mal. Isso deixa a gente triste. Isso deixa a gente para baixo. Eu não sei você, mas isso me afeta. Eu fico mal. Aí isso vai te gerando uma tristeza, uma revolta, não é verdade? Vai gerando uma revolta. Aí os desmandos e as loucuras que estão acontecendo no nosso país, cada dia mais a gente sendo espoliado, não, roubado mesmo, a gente está sendo roubado, sequestraram a nação brasileira, uma quadrilha em todos os setores, os 3 poderes da nação, sequestraram a nação brasileira. Isso causa revolta, velho. 7 meses mesmo, né? Foram 7 meses. Então, cara, isso causa revolta, você olha esse sistema, tudo que está acontecendo, pelo amor de Deus. Aí isso faz com que a tua essência do Espírito, pode voltar lá, isso vai se esvaziando, a gente vai perdendo a essência, vai vindo a tristeza. Você ora pelos seus amigos, pelos seus familiares. Parece que quanto mais você ora, fica pior. O ambiente de trabalho fica mais sujo. Você aconselha. Você mostra o indivíduo como tem que ser. Você senta e fala. Daí no outro dia, pira o cabeção. Faz pior do que... Vamos botar um esparadrapo para ele não fechar o olho, porque pelo menos... E quando fecha o olho, que acorda no outro dia doida, de um jeito, acabei de dizer que não era para fazer, o cara foi e fez, velho. Que doideira da porra. Aí isso desentristece, isso vai deixando você, o óleo vai indo embora. Diga assim para o seu irmão: apesar do sono, apesar da opressão, você não pode perder óleo. É igual o carro, né? Se perder o óleo, bate o motor. Você tem que ter óleo de reserva. Corra, apesar de toda essa opressão do sono, mas dê seus pulos, meu amigo. Tenha óleo de reserva. É viver de forma prudente. É viver de forma que o Espírito se agrade de mim e de você. Eu ontem estava tendo um tempo com Deus, mais um dos tempos com Deus. E eu gosto, rapaz, é impressionante como o Espírito fala comigo quando eu estou cozinhando, né? E aí ontem eu preparei, vou deixar vocês agora
babando. Vamos lá, de novo. Todo jejum é isso. Aí eu fiz um blend de hambúrguer de cupim com costela. Cara, ficou... Eu fazendo o blend lá, temperando, aí a carne, a boca salivou. Eu falei, bem, cheira essa carne. Eu falei, meu Deus. Aí ontem a gente viu a verdade, aleluia. Cara, Deus falou comigo, eu na minha cozinha ali, tal, ali, e tendo comunhão com o Espírito Santo. Sabe, Deus falou algo tão profundo comigo. Isso ao mesmo tempo trouxe alegria e tristeza ao meu coração. Se vocês querem ser uma igreja relevante de verdade, vocês precisam, não é, diga assim logo para o irmão que está do teu lado, não é o pastor, não são os pastores, fala assim para o seu irmão, sou eu e você. Não se preocupe que eu vou pregar essa palavra num domingo desse aí, tá? Amanhã eu concluo, mas eu vou ministrar essa palavra, essa aqui. Deus falou, se vocês querem ser uma igreja relevante, vocês precisam aprender a respeitarem a minha presença. Cara, aquilo me... Não estou querendo aqui apontar dedo para ninguém, mas muitos não respeitam a presença do Espírito Santo em nosso meio. Estão fazendo coisas absurdas, flertando com o diabo, se prostituindo através da internet, se prostituindo com coisas. Sabe, quando você faz isso, você está prejudicando a mim, a você e o corpo de Cristo. Quem aqui já teve uma flepa, um espinho no dedo, do pé, da mão? Quem já teve? Aquilo incomoda? Incomoda a sua mão? Incomoda só o dedo que está a flepa? Incomoda o corpo, tu se sente mal, não consegue pegar as coisas. Diga assim para o seu irmão, cuidado com o que você faz do seu corpo. Diga assim, ele afeta a igreja. Pastor, o senhor está sendo muito radical. Está certo, você está dizendo que estou sendo radical? Estou sendo radical, né? Vamos lá. Fala assim, vou falar igual o pastor lá. Diz assim, eu tenho um amigo, gente muito boa. Fala assim, eu tenho um amigo, gente muito boa. Diga assim para o irmão, que ao ouvir uma mentira, lá em Atos, ele infelizmente permitiu que o espírito de morte destruísse 2 pessoas. Olhe para mim agora, uma mentira. Olhe para mim, por favor, não olha para baixo não, olha para cá. Uma mentira. Lembra os 2 quais eram os nomes? Ananias e Safira. Porque mentiram. Se prostituiu, estava flertando, se masturbou, beijou alguém, adulterou. Então olha para o irmão e diz assim, fique esperto. Gente, se for para a gente viver o Evangelho, a gente tem que viver o Evangelho. Por isso que está essa bagaça. Como é que você age na sua casa? A minha casa não é perfeita. Tem problemas, tem dificuldade, mas a gente tem um ato de se perdoar. Porque sem um perdão, nós não conseguimos absolutamente nada. A gente tem um ato de perdoar. A gente tem um ato de pedir perdão, de estar junto, pedindo perdão. Reconhecendo os erros e as falhas é fácil? Não. Somos seres humanos. Estamos dormindo e cochilando muitas vezes ao mesmo tempo. Pega os 2 logo. Mas se você não é alguém que conserva o óleo, que conserva a essência, não adianta. Veja como isso afeta. Afeta sim. O apóstolo Paulo, se você é realmente alguém que ama as Escrituras, vai ver que em nada do que se vive hoje está na Bíblia. Por isso a gente vai ter uma surpresa na eternidade. Porque as pessoas querem brincar com o Evangelho, querem viver esse padrão
de promiscuidade e de prostituição, achando que vão para o céu. Eu me preocupo comigo, eu tenho que só me preocupar comigo, porque o céu é individual. É lógico que eu tenho que ser um testemunho, mas quando eu não conservo o óleo do Espírito, cara, sou um sério candidato a ficar de fora da presença do noivo. Mas as prudentes responderam: não. O que foi que as prudentes responderam? Não, não. É interessante, porque isso aqui é uma negativa, né? Ai, deixa eu sentar com você, meu precioso, meu querido, minha querida. Vamos conversar para ver se resolve essas questões. Vamos ver como é que isso aqui pode ser resolvido. Beleza, tem conversa? Tem mesa? Tem. Mas chega uma hora, velho, que não dá mais. Porque você tem que tomar uma séria decisão. Você decide. Não é não. Agora olha interessante, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Agora olha que coisa interessante. Tem uma hora, bicho, que a coisa está tão séria que não dá para você compartilhar dos mesmos pensamentos. Aí é o conselho: vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Sabia que isso aqui é um mercado? No bom sentido. Eu estou comercializando a palavra, no bom sentido, tá? Para depois ninguém pegar corte e dizer: olha, a igreja é um comércio santo da palavra. É um comércio no sentido positivo, vendendo para vocês a verdade da palavra. Então, peraí, vocês estão comprando óleo, peraí, eu preciso me encher, peraí, esse negócio de entregar o corpo para sensualidade, para paixão, para prostituição, isso não vale. Peraí, para entregar meu corpo para mentira, para o engano, não vale. Você está comprando óleo. Vão aos que o vendem, comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Eu gosto disso aqui, porque Deus é tão misericordioso que Ele dá tempo. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, não conseguem ter esse tempo. E não é só relativo à volta de Jesus, não. Nós tivemos casos aqui, gente. Aqui, sabe o que é mais insano? É como se Deus estivesse pegando uma tábua gigante assim, fazendo um letreiro: observem o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Observem. Vejam. E tem gente que o cara estava sentado ali, era para ele ter entregue a vida para Jesus. Eu quero, pastor, eu quero. Mas não. Outro dia eu venho. Outro dia eu estou aqui. Na segunda-feira o cara morre. Se ele foi salvo ou não, aí é entre ele e Deus. Mas olha que coisa, sabe? Não é impressionante isso? Eu já vivi essas situações muitas vezes. Mas tem gente que o orgulho é tão grande, a arrogância, não estou dizendo que é o caso desse rapaz ou de outros, mas não cedem, morrem prematuramente. Não era o tempo de morrer, mas morrem prematuramente porque não tinha óleo, não se importaram com isso. Aí chegou a hora. Para alguns o noivo chegou naquela hora, foi a hora. Para outros, e eu espero que para mim e para você seja realmente na volta visível, amém? Espero que você viva muito. Mas não adianta viver muito se realmente a essência do Espírito, o óleo do Espírito Santo não te aquece. Chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento e fechou-se a porta. É interessante porque existem várias alegorias, gente. Então, nem tudo que a gente lê tem um princípio de verdade, mas muita coisa tem sim. Essas noivas, ou digamos, damas de honra, elas recebiam essas lamparinas, porque muitas vezes esse noivo, ele chegava às vezes à noite mesmo, né? Numa festa judaica comum, que não era um dia como é o nosso, eram vários dias.
E as primeiras a receberem eram essas damas de honra, né? essas virgens, mostrando o caminho ao noivo, para que ele pudesse, no trajeto, chegar à casa da noiva. E seria uma grande desonra algumas não terem nas suas lamparinas óleo suficiente para mostrarem o caminho. É interessante o que eu vou te dizer, porque há um fundo de muita verdade nisso. Diga assim para o seu irmão: o que tem dentro de você é que vai atrair ou não o noivo. O que tem dentro de você, o que está dentro de você e de mim, é que vai atrair o noivo. Diga assim para o seu irmão: você tem óleo? Diga assim: a chama do Espírito. Diga: o fogo do Espírito está dentro de você. Deu para entender? Isso é o que importa. Mas infelizmente muitos estão vivendo pelo que veem, pelo que sentem. Ai, mas me dá, assim, eu sei que é difícil, pastor, mas é tão complicado para mim vencer essa tentação. E por que alguns vencem e outros não? É decisão, meu filho, é escolha. É escolha. Minha Bíblia diz que a carne para nada se aproveita. Então mata essa desgraça. Vai jejuar. Eu vou ser mais didático, né? Porque tem hora que tem que ser muito didático. Quando, vou falar no nível de prostituição, não vou falar em outro pecado. Quando o nível de tentação vem sobre a minha vida, o nível de prostituição, sabe qual é a primeira coisa que eu faço? A primeira, eu vou jejuar. A segunda, me humilhar diante de Deus. A terceira, declarar para Deus: Senhor, manda embora esse espírito de prostituição. Manda embora este espírito que está tentando ceifar o meu relacionamento contigo. Meu filho, ou você faz isso pode ser no carro, pode ser no supermercado, pode ser onde for, meu amigo. Ou você faz isso, ou o óleo vai embora, você se arrebenta. Não tem essência. Sabe, esse azeite é o Espírito Santo. É interessante porque dentro de um princípio judaico, quando você estuda a palavra imprudente, não se assuste com o que eu vou dizer. O termo correto seriam loucas, sabia? É forte isso, mas é loucas. Tinham aparência de prudente, mas eram loucas. Tem gente que infelizmente é assim. Infelizmente é nesse padrão. Pareciam, mas não eram, não tinham reserva. Quantos estão vivendo? Pastor, eu estou me sentindo inútil na igreja. Inútil. Eu queria fazer alguma coisa. Às vezes eu não vou brincar não, pastor Juliano. Eu digo que eu vou comprar uma melancia e vou pendurar na sua cabeça para você ficar aparecendo dentro da igreja. Pastor, é porque eu preciso de ser reconhecido. Digo: morra, que lá no IML vão reconhecer você. Querido, não é cargo, sabe, não é ministério, não é influência. Não. Isso não é o que te capacita a ter um relacionamento com Deus. O que te capacita a ter um relacionamento com Deus é alguém que se posiciona no Espírito. Eu sei que o peso da carne é Mateus 26, 41, olha o que diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. 26, 41. (41, 38, 39). Vigiem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. O próprio Jesus disse isso, gente. Deus é extraordinário, porque Ele sabe das minhas e das suas limitações. Porém, eu te dou um conselho: avance, não fique deitado em berço esplêndido, não, vá para cima, reaja, vá orar, mesmo cochilando, mesmo na dificuldade. Rapaz, tem dias que é para eu orar, meu Deus do céu, é difícil, cara. Nesses últimos dias, a força humana não suportará o nível de opressão que já está sobre a terra. Vou te dar um conselho: pega essa palavra e passa para o máximo de gente que você conhecer, tá certo? Mas eu vou ministrar ela domingo com muito mais profundidade também. Romanos 8, 13 e 14. 8, 13 e 14. Romanos 8, 13 e 14. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Quando você olha isso aqui, não é morte apenas física, é morte, né, no sentido pneuma, do espírito. O espírito morre, sabe, você é sentenciado à morte eterna. Quem vive na carne não é só a gente quando fala isso, as pessoas morrer. Não, é pior, porque é morte eterna. Quem vive segundo a carne vai caminhar para a morte. Mas, se pelo Espírito, olha só, mas se pelo Espírito, uau, não preciso dizer para vocês que espírito é aquele, preciso? O Espírito ali está com E maiúsculo, é o seu Espírito, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tá certo? Mas, observe, vírgula, um se, isso é uma condicional no português, é uma condição que você determina, se você quiser, é se você desejar, mas se, porque o Espírito Santo nunca, nem de longe, tem a essência de Satanás. O diabo é ladrão, é mentiroso, é salteador, ele não pede licença. É o Senhor das moscas, o Senhor das moscas. Você já viu? Quando eu estou lá em casa, especialmente que eu vou fazer alguma coisa à base de camarão ou peixe, que é um cheiro mais forte, rapaz, é assim, ó, rápido as moscas, porque onde tem coisas mortas, não precisa ser só camarão, até carne, um ovo que você cozinha, alguma coisa, está morto, né? Não está no estágio de putrefação, né? Você não tem como você comer, mas basta estar morto, as moscas já... Porque ele é atraído onde tem podridão. Ele é atraído onde cheira a morte. Diga de novo para o seu irmão: o que tem dentro de você atrai o Senhor ou vai atrair demônios? Certo? Mas se pelo Espírito mortificarem, fala assim para o irmão, é matar, não é meio morto, não é meio morto, é matar mesmo, é matar, é destruir, é acabar com tudo que é da carne. É fácil? Não é, mas se pelo Espírito mortificar os efeitos do corpo, aí vai haver, ou haverá vida, haverá vida. O nível de tentação, de opressão que nós estamos vivendo, sabe, uma das áreas que o diabo está atuando de maneira já tem muito tempo, são as ideias de um padrão cultural. Essa cultura
cultura diabólica, essa cultura maligna, essa cultura do inferno, esse padrão cultural que nós estamos vivendo nos últimos dias, está desconstruindo uma geração inteira. A cultura woke, esse movimento ideológico do inferno. Ontem eu dei gargalhada com a minha esposa, né? Aí eu confesso a vocês, né? Eu tenho que confessar os meus pecados, porque eu também sou fraco, amém? Mas eu, desde menino, sempre, eu louvo a Deus, porque mas o meu herói favorito, quando era menino, chamava-se He-Man. É sério. E na época eu era garotão, eu tinha uns 15 anos de idade. Quem aqui ainda alcançou a Academia Malta? Alguém alcançou? Professor, gente, né? Malta, né? Foi Mister Alagoas e tal. E eu alcancei os caras. Então todo mundo queria ser como o He-Man. Inclusive teve um cara na época, né? Que ele era lutador, era chamar ele de He-Man. Ele se vestia como He-Man e ia lutar. Todo mundo queria ser o He-Man. Todo mundo. Aí, quando eu, há uns meses atrás, fui vendo, né? Que ia ter o lançamento do filme, de caramba, eu vou confessar meu pecado, tá? Eu digo, assim que estrear eu vou. Só que já estreou aqui não? Já, né? Mas teve em outros lugares, né? Que estreou primeiro. Rapaz, quando eu fui vendo os comentários, que o He-Man, pode falar? Não vai ter problema não, vai? Porque os caras pediram para tirar outra palavra no sábado passado. Eita, como é que eu vou falar? Hein? Bom, aí o He-Man falando do fininho, né? He-Man falando do fino. Aí, cara, cada comentário dando conselho ao esqueleto. Filósofo. Aí diz que a mulher... Esqueleto, né? Eu admiro a espada que você tem entre as pernas. Que é isso, Calabresa? Me ajude. Cara, aí olha só, o outro elogiando a Atila, né? Que na minha época, Atila, o pai da Atila, bêbado, acabado, degenerado, dizendo que ela seria um homem, a mulher, dizendo que ela seria um homem melhor do que ele. Olha que absurdo, que desconstrução do inferno. Se quando o He-Man, né? Lá atrás, cheio de testosterona, pelos poderes de... Não, pelos poderes de Grayskull. Pelo amor de Deus, acabou a testosterona do He-Man. Já era, velho. Ele aconselhando o esqueleto, dizendo que o esqueleto, né, foi uma criança que teve dificuldade paternal, foi desconstruído na infância. Ah, que negócio do inferno. Era para você dar porrada, meu irmão, no esqueleto. Você não briga com o diabo, senta o braço no capeta, vai dialogar. Rapaz, destruir o meu herói. Eu estou confessando meu pecado. Eu nunca fui fã do Superman, não, né? Que é um homem que veste cueca por cima das calças não é homem. Eu nunca gostei, né? Eu nunca fui fã do Super-Homem. A mulher sabe. Agora o He-Man, cara, caramba, o cara é selva, o gato guerreiro, né? Mas agora, eu quase falo, doutor, boy, quase falo. Cara, desconstruíram, velho. Isso é a cultura, sabe, desse padrão de desconstrução do homem, elevando. Rapaz, você vai na Netflix, é raro você encontrar agora um guerreiro, é só guerreira. As mulheres tomando conta de tudo. Eu assisti até um filmezinho legal com a minha esposa recentemente. Acho que como é Lavador de Janela, parece o nome do filme. Eu vou assistir esse filme, que é uma menina que é lavadora. Ah, que filme legal. Mas a menina senta porrada em todo mundo. Ela foi, como é que é, o Sears, né, americana, ela foi. Rapaz, a bicha briga. Rapaz, a mãe enfrenta todo mundo. Na minha época era o Bruce Willis. Na minha época era o Rambo, era o Stallone. Mas agora é um bando de mulher que eu não sei nem quem é. E a mulher dessa finurinha mete a porrada nos caras, velho. Briga mesmo. Desconstruíram a masculinidade. Isso é o que, meu irmão? Uma cultura diabólica. Agora eu posso falar essa eu posso falar.
Porque lá em Daniel está dizendo que o desgraçado vai ser... Eu ia falar, mas... Vai ser chegada a mulher, pronto. Teve um pastor que arrumou problema comigo. Os caras gostam de arrumar problema comigo. Mas como é que o senhor fala um negócio desse? Meu amigo, você é cego? Você não está vendo o padrão que está acontecendo nos últimos dias? Não, mas isso aqui teologicamente refere-se a um... Meu amigo, pode se referir a quem for. Mas a minha Bíblia diz que ele não será dado ao costume das mulheres. Se você tem um contexto aí teológico para tentar colocar isso lá para trás por conta de alguns reis... Mas eu estou vendo que o espírito do antimachia tem essa essência maligna de desconstrução masculina, elevando, é uma deidade feminina. Por isso está uma loucura, por isso que os presídios estão lotados, os manicômios, ninguém se entende, está faltando um macho, né? Aí a mulher tudo se agarrando. Mas que problema da poxa? Porque isso de certa forma é para gerar uma esterilidade espiritual. São ataques espirituais. Agora, graças a Deus com o que eu vou te dizer agora, acredito que até Deus permite esse sono, esse cochilo, para mostrar a mim e a você a nossa limitação, para termos dependência do Espírito, amém? Diga assim para o seu irmão: a minha fraqueza é motivo para um aperfeiçoamento divino. A nossa fraqueza vai fazer com que Deus se aperfeiçoe em nós. A tua fraqueza e a minha fraqueza é para aperfeiçoamento divino. E eu vou deixar isso para o próximo sábado e também para a palavra de domingo que a gente inicia na outra semana. Joel, e aí a gente vai voar nisso aqui, tá? Joel capítulo 2. Aprove ao Senhor que a primeira Bíblia que eu ganhei, a primeira Bíblia que eu tive, a primeira, ao ser presenteado, eu nem entendi o que era isso, mas eu fui presenteado com essa Bíblia, e na capa dessa Bíblia estava exatamente descrito esses versículos. Eu na época não entendia muito, com os anos, né? Aí eu fui entender. O próprio Deus já estava dizendo para mim, mostrando para mim o que deveria ser a minha vida e o que deve ser a sua vida. Joel capítulo 2, 28 e 29. E acontecerá depois disso, ou dos últimos dias, em algumas versões, coloca na RC, por gentileza. E há de ser que depois, fala assim para o seu irmão, depois dos eventos catastróficos que a humanidade já está vivendo, é como se eu fico imaginando uma panela de pressão. Esses últimos dias, Deus está vendo realmente quem vai ser tratado, sabe? Porque o que está para acontecer na humanidade em geral, o derramar do Espírito é algo tão nobre, que Deus não derramará vinho novo em odre velho. Deu para entender? Não vai derramar vinho novo. Se você não tiver um coração quebrantado, já vou dizer de cara aqui no domingo é que eu vou eventuar. Não, você nem aqui vai ficar. Vai não ficar aqui não vai aguentar. Você vai ser consumido pela raiva, pela revolta, pela angústia, por medo, por prostituição, sei lá quais são os demônios que vão tentar te destruir. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Opa! Esse toda, quando você vai estudar esse toda, fala assim para o seu irmão, é toda mesmo, fala, é todo mundo. Haverá um derramar do Espírito, porém isso não quer dizer que todos vão ser abertos ou dispostos a aceitar essa verdade do Espírito. Pastor, me prova isso. Ontem eu estava orando e pensando em alguns avivamentos. Por que alguns deles acabaram? E ontem, mais uma vez, eu analisando o avivamento galês, que para mim é o avivamento que desencadeou todos os outros, inclusive a própria Azusa, né? Porque muitos foram lá ver e trouxeram essa essência. Depois do avivamento galês,
no país de Gales. Houveram outros avivamentos e muita coisa aconteceu. E eu analisando esse contexto do porquê, depois de 2 anos e meio, aquilo realmente ter sido implodido. E quando você olha hoje para a região da Europa, é lógico que Deus está fazendo coisas extraordinárias, mas é muito pouco diante do pecado que está se alastrando. Sei que Deus ainda vai derramar de uma maneira poderosa. Por que eu estou te afirmando que, apesar do Espírito vir sobre todos, nem todos serão convencidos, ou não se deixarão convencer, e nem aceitarão? Exatamente por isso, porque em pleno avivamento, no meio do avivamento, no meio do mover, o Espírito visitando, teve gente que infelizmente caiu, e caiu feio. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Uau, eu gosto disso aqui. Me falta tempo te explicar, mas eu vou tentar ver se a gente termina esse versículo, porque tem mais coisas. Vamos lá. De novo, quem aqui ainda não sabe sobre os ministérios que são alinhados com uma das mãos? Quem não sabe, levanta a mão. Quem não sabe, vamos lá. Nós temos aqui 5 dedos, tudo certo? Esse primeiro dedo aqui, são 5 ministérios. O apóstolo Paulo mostra isso, não vou te falar agora, está lá em Coríntios por causa do tempo, mas esse ministério aqui a gente chama ele de pastor, né? Quem já sabia disso, levanta a mão. Quem já sabia? A maioria. Mas vamos de novo. Esse aqui é o porquê, quem lembra? Pega onde? Vai tirar a sujeira, a meleca, é o pastor. O pastor está envolvido em tanta porcaria na igreja, né? É cada lambança que a gente tem que resolver, é cada caca que a gente tem que limpar, é cada história pesada. Meu Deus do céu. Então, coitado do pastor. É o dedinho que... Aí nós temos esse rapazão aqui, ó. Tem essa aliançona aqui no meu dedo, tá? Esse aqui é tido como mestre, porque o que é que ele faz? Ele casa a palavra com o corpo, com o povo. Aliança, ouro, palavra de Deus, coisa pura. Então ele casa. Aí nós temos esse maior aqui. Esse maior de todos é aquele... tem gente que tem uma facilidade para ganhar pessoas, é impressionante. Às vezes não está nem tão alinhado com Jesus, mas ganha, porque o rapaz é dom que Deus distribuiu, amém? É o evangelista, né? É o evangelista. Vocês aguentam mais uns 5 minutinhos, amém? Pode ser? Pode ser? Então vamos abrir lá em Malaquias, tá? Não está nem inclusive aqui no estudo. Eu vou até botar isso aqui, tá? Eu vou até botar aqui, eu esqueci, mas eu vou colocar. No de domingo vai estar mais profundo, porém vocês vão ter a graça de receber antes. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui também a minha, que é mais rápido. Vamos lá. Eu não vou falar tudo, mas tem alguma que tenha título aí para sair aí? Não, né? Título tem não, né? Bom, mas quem tem aí NVI, deixa eu ver outra versão aqui, NAA, isso, a NAA já muda, a RC, já a RC não tem. Vou deixar aqui na NAA ou na NVI. Para quem tem a NVI, o que está escrito em cima desse capítulo 4 de Malaquias? O que está escrito? Opa, fala bem alto. Opa, o dia do Senhor. Eu não tenho como pregar tudo isso agora por causa do horário, mas a gente no domingo vai gastar uns 2, 3 domingos falando sobre esse estudo, tá? Vamos lá. Deixei para a parte que nos interessa. Tá. Isso. Verso 5. Vamos botar no verso 5. Olha só. Coloca na NVI para mim. Eu quero ler nessa versão, apesar de que eu não aconselho muito ela, né, para um estudo muito profundo, mas eu gosto dessa versão. Vejam. Eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor.
A gente acabou de ler o livro de Joel. O Joel diz que o Espírito vai ser derramado. Ele pelo Espírito profetiza que o Espírito será derramado sobre toda a... Qual é o primeiro sinal desse derramamento do Espírito? Gente, vocês acabaram de ler. Anota, minha gente. Não fica só olhando para minha cara, não. Anota. Isso aqui não é apenas, isso aqui é BPFAL misturado com um monte de coisa. De manhã, dia de sábado, é ensino, é teologia, é tudo. Ele diz que haverá uma unção profética. Haverá um derramamento do Espírito de profecia. Tudo certo? Agora preste atenção. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele fará que o coração dos pais se volte para os seus, e o coração dos filhos para os seus. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Cara, isso aqui é que é profundo demais. Deus deu uma chave extraordinária, mas infelizmente a humanidade, por ter um coração obstinado, ela não vai cumprir esse princípio da construção paternal. Se eu for falar isso agora vai demorar muito, mas eu prometo que domingo a gente vai entrar muito nessa questão da desconstrução paternal. Acabei de falar do He-Man, acabei de falar. Esse processo tem destruído e vai destruir a terra, não tem como, já está profetizado, ela vai ser queimada como fogo. Mas isso não impede que o mover do Espírito, um ambiente profético, seja liberado sobre a nossa geração. Eu creio, a maioria de vocês, especialmente jovens aqui, já estão sendo levantados. Isso não quer dizer que vocês... Quando a gente lê isso aí, a gente acha assim, o Espírito vai vir, eis que diz o Senhor. Não, porque cada um de vocês, quando sentam com jovens, com pessoas que liberam a palavra, vocês são vozes proféticas. Mas é lógico que Deus também vai desencadear uma unção profética sobrenatural nos últimos dias. Agora, que coisa interessante. Eu parei no evangelista e nós temos aqui esse dedo. Quando você quer falar alguma coisa firme com alguém, você já aponta. Esse dedo aqui na mão é o profeta. É ele que diz, né? Assim diz o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente geralmente já, né? O dedo em riste. Então, esse é o profeta. Agora, analise comigo. Quando Deus levantava profetas, era para que propósito? Quem é bom de Bíblia sabe. Pode usar a palavra que você quiser. Eu sei que a maioria aqui sabe. Quando Deus levantava um profeta para esticar o dedão, geralmente era para correção. Correção. Faça o caminho de volta. Preste atenção. O que o Senhor está dizendo para você? Eu estava lá em casa vendo, tem uns videozinhos de que é top, tem um sobre Elias, que a minha esposa assistiu, eu estava assistindo, mas legal demais. Como Deus levantou aquele homem para realmente instruir, corrigir e apontar os erros. Olhe para mim agora, e eu fecho com isso aqui. Fique de pé. Olhem para mim, o máximo de pessoas. Não converse agora. Olhe para mim, eu quero que todos olhem para mim. Você sabe qual é a finalidade do Espírito te revestir e te levantar nos últimos dias? Diga assim para o seu irmão: não é para ser corrigido, é para corrigir. Assim diz o Senhor. Você entendeu? Você entendeu? Você é chamado por Deus nos últimos dias para profetizar, ou exortar, ou corrigir e mostrar o caminho do Senhor. Ele diz ali que este espírito dos últimos dias, essa essência de Elias,
fará com que o coração dos pais, o que é que diz? Se volte para os seus filhos. É interessante isso. Rapaz, dá vontade de sair andando por aqui agora, mas vamos lá, deixa para domingo. O que é que está acontecendo na nossa geração? Uma desconstrução paternal. Eu não vou apontar aqui, mas olhando cada rostinho aqui, quase, ou se não 100% como eu, infelizmente, foi desconstruído na paternidade. Foi ou não foi? Seu pai foi um exemplo para você? Para mim ele não foi. Isso é sério ou não é? Quem aqui teve um pai que sentou com você, que corrigiu, que mostrou o caminho que você deve realmente tomar como filho, agradeça a Deus, porque eu não tive esse privilégio que você tem. Meu pai com 14 anos me levou para um prostíbulo. Isso é sério ou não é? Ele fará com que o coração dos pais se volte para os seus filhos. A mudança começa na paternidade. Quando eu falo paternidade, eu também incluo maternidade. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você não é para ser corrigido, você é para corrigir. E agora eu tenho que falar algo muito sério, que eu vou falar domingo. Às vezes a gente começa a ser conivente com alguns pecados também, por peninha. Não, mas a gente não vai tomar essa atitude. E aí a gente vai afrouxando um pouquinho as cordas. Deixa eu te falar uma coisa. Não é que você não vai errar ou que eu não vou errar. A gente pode errar. E é quase certeza que a gente vai errar. Errar é um acidente de caminhada. Me falta tempo agora para te mostrar isso lá nas epístolas de São João, o apóstolo João. Se, ele diz, se é uma condição, pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo. Mas tem gente que faz do pecado um estilo de vida. Peca agora, mês que vem peca de novo. Não vou pecar mais. Parou, meu filho, parou, minha filha, pelo amor de Deus, porque quando você faz isso, você enfraquece também o corpo. Às vezes a gente fica botando culpa só nos capeta, mas a gente está abrindo brecha para enfraquecer a igreja. E não é só pecado de adultério, de fornicação ou de masturbação. Não é só pecado de lascívia, de impureza, de luxúria, de depravação, não. É o falar mal. É como você se comporta. Como é que vem em você no seu trabalho? Você é alguém agradável? Você é alguém amável, honroso, honrosa? Você tem um papel. Eu louvo a Deus, louvado seja o nome do meu e do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos 21 anos na empresa que eu trabalhei, eu deixei um testemunho do cara que varria o chão até o dono da empresa. Você chegar para um dos maiores empresários do Brasil, a empresa que eu trabalhei foi uma das 100 maiores do Brasil. O cara dizer que me conhecia através do gerente, sabia meu procedimento, sabe que você é pastor, cara, a gente sabe do seu caráter. Cara, aquilo para mim foi... Deus falou para mim assim: pronto, chegou onde eu queria. Eu estou aqui. Que testemunho você está dando onde você trabalha? Você é mentiroso, é mentirosa, faz fofoca com as pessoas, você gera intriga, você faz contenda. Preste atenção. Onde você chega, que tipo, sabe, de material você carrega dentro de você? Que essência você carrega? É daquela que está sempre gerando confusão, contenda, sabe? É chato, é chata, é enjoada, hein? Para com isso, pelo amor de Deus, para! É tempo de você não mais ser corrigido, mas é o tempo de você ser alguém levantado para corrigir, porque foi para isso que Deus te levantou. Mas tem gente que, pelo amor de Deus, tem que estar toda hora. Para! Você faz a gente perder tempo, você perde tempo, você faz o Espírito Santo entristecer. Gente, para com essa ideia.
Jovens, agora eu vou falar para os jovens aqui, os jovens, e meninas, moças e rapazes, para com essa ideia de querer ficar arrumando namorado, namorida. Para com essa ideia de que, ai, mas beleza, os seus hormônios estão aflorando, sim, joia, tudo certo. Mas para com isso, pelo amor de Deus. Especialmente as meninas. Você não é um adereço de rapazes. Preste atenção, você não é um adereço para qualquer um colocar no pescoço. Para com isso. Não tem estrutura para casar, não se aventure, porque o cara vai meter-lhe um bucho e vai deixar você chupando o dedo. Se não tem estrutura para casar, por que vai inventar de ficar flertando? Vai orar, vai jejuar, vai pagar um preço diante de Deus. Rapaz, se você não tem condição de suprir a moça, de cuidar da menina, de dar para ela realmente, de ser um pouco, por que você vai inventar de casar, rapaz? Para com isso. Deus é bom e misericordioso. Quando algumas pessoas vêm conversar comigo acerca de casamento, eu só digo uma coisa para elas: sempre amei e vou continuar amando a minha esposa, mas se eu pudesse voltar atrás, e ela sabe disso, eu só faria uma coisa diferente do que eu fiz. Eu teria me organizado melhor financeiramente. Mas Deus é bom conosco, foi misericordioso. A gente sofreu muito, como a gente sempre se amou e se ama. Então o amor, de certa forma, fez com que... Mas chegou uma hora que pesou. Chegou uma hora que foi difícil. Porque você como homem, não botar comida, pô, eu pagava aluguel, fazia feira, era uma coisa que me com um cara que é homem, né? Não é esse meio He-Man que tem, não, é homem. É o remédio das antigas. Ele não vai querer que a sua esposa passe necessidade. Então, meu filho, se você não vai suprir a menina, para que bexiga? Me desculpe, sabe? É que dá raiva. Porque desgraça, tu vai ter que pegar essa criatura e ficar agarrando ela, beijando ela. Para quê? Não, pastor, eu beijo e eu toco e eu não sinto nada. Tem alguma coisa errada com você. Você virou esse He-Man agora da atualidade. Porque na minha época, só em triscar, já viu como é que eu ficava, né? Jesus Nazaré, me ajuda. Testosterona lá em cima. Aí o cara vai dizer para mim que não, eu só vou dar bicota, ou beijar, ou agarrar. Filho, já era. Já era. Teve um camarada que tentou me dar uma aula alguns anos atrás. No gabinete, eu olhei para ele assim. Não, mas qual o problema, pastor? Aí eu disse, meu filho, me responda só o seguinte: você beija, eu já vi que inclusive você deu um beijo daquele caliente, né? Saiu no Instagram, alguém me mostrou. Você pegou a menina aqui, ó, beijo tamanduá. Aí ele riu. Eu falei, vamos ser sinceros, eu e você, como é que você ficou? Normal. Eu disse, normal como? Você não ficou ereto, não? Eu falei, foi. Aí eu fui mais claro com ele. Agora me diga se você não se masturbou. Aí começou a chorar. Fazer o quê? Isso é fornicação. Eu disse para ele, se Jesus voltasse naquela hora, tu ia para o inferno. Preferiu sair da igreja. Preferiu sair da igreja. E ainda tem uns que ainda falam de mim. Fazer o quê? Fazer o quê? Sabia que a maioria das igrejas não falam isso, os pastores, porque eles querem multidão, eles querem dízimo. Eu quero a sua alma para levar ela para o céu. Se não for assim, eu não quero ser pastor. Eu quero voltar a ser empresário, cuidar da minha esposa, né? E acabou. Se não for pastor para levar a alma para o céu, eu não quero. Já disse, digo direto para o Senhor, eu não quero. Dizendo para vir para cá, eu digo, mas Espírito Santo, não. Se o Senhor não estiver presente em cada ministração, em cada culto, me diga. Eu digo, não estou falando, né? Eu digo, Senhor, me diga que eu passo um bastão e vou cuidar da minha vida. Porque se não for para o Espírito Santo ser Senhor e cabeça dessa igreja, eu estou fora, meu filho. Então não me faça perder tempo. Vamos fazer o seguinte, já a partir de hoje, porque vai ter essa lapada também no domingo. Se alguém aqui não quer entrar nesse padrão, fala comigo, não fala com nenhum dos pastores, que eu libero você para você ir aonde você quiser. Agora não fique aqui dentro, flertando com o pecado, transicionando com o pecado. Ai, eu não estou legal, eu não estou bem. O que é isso? O que é aquilo? Porque você já caiu.
Se você não se levantar e não se erguer e não se posicionar, já era. Entende isso? Entende? A inconsequência é algo destrutivo. Eu me lembro de um casal. Olha o que eu vou dizer para você agora. De um casal. Só que o cara foi inconsequente. O cara foi inconsequente. Eles entraram numa crise tão louca, tão louca. Na época, era um filho. Era um menininho ou era uma menininha? Era uma menininha. Por quê? Porque realmente, eu lembrei de uma situação que aconteceu com o Cláudio Duarte recente, quando ele aconselhou o cara. Foi o Cláudio Duarte, não, foi um outro pastor. Foi aquele cara lá, que eu não sei nem o nome dele, que chamou o cara para o gabinete e disse: ô bonitão, tu quer separar? É? Não, porque eu estou decidido, quero ser feliz. Tererê, tererê, tererê. Aí ele ouviu, mas você já disse nada. Agora você vai ouvir uma verdade? Você já pensou na possibilidade da tua filha ser criada por um estuprador? Porque ele não vai ser o pai da tua filha. Essa menina, quando chegar a moça, bonitinha aí, para os 15, 16 anos, começar a ter o corpo torneado como de mulher, ele parou assim: sabe quem Deus vai culpar? Você, seu miserável. O cara botou pocando. No instante ele tomou vergonha aí. Eu fiz a mesma coisa com um camarada, mas ele foi tão imbecil que ele não... Eu fui mais suave. Eu disse: cara, preste atenção, tua filha vai ser criada por outro homem. É, pastor, não teve jeito, picou a mula. Vivem uma loucura hoje. De vez em quando eu procuro saber das duas almas cebosas, tanto ele como ela, dois loucos que não querem dar ouvido ao Espírito. Onde você vê alguém aí fora falando mal de mim, presuma isso. Recebeu lapada. Pode presumir. Pode, anota o que eu estou dizendo para você. E se você me der nome, eu digo o que foi. No gabinete, vem cá, vou dizer para você o que foi. Digo o que foi. Que ninguém que sai daqui. É porque fui tocado em algum ponto. Foi alguma coisa. Mexeu no pecadinho Lulu, né? O pecadinho Lulu estava debaixo do... Não quis mudança, não quis o Espírito, cara. Então, pelo amor de Deus, não vamos brincar. Se posicione. Eu sei que eu não sou louco, velho. É pressão, eu sei as pressões que eu vivo. Minha mulher sabe, a gente conversa. É pressão, meu irmão. Mas se você não é alguém centrado em Deus, e olha o que eu vou te dizer agora. Primeiro você tem que amar a Deus. Eu digo para ela direto, principalmente quando tem uns arranca-rabo, eu digo: minha filha, antes de você vem Deus. Só para você ficar ligada. Digo direto para perguntar. Não é porque você não se ache, não. Porque às vezes eu não piro o cabeção. Não é por você, é primeiramente por Deus. Depois é você. O que adianta se eu trair a minha mulher? Primeiro eu vou estar traindo a quem? Aquele que morreu por mim e por você na cruz. Então não tem sentido, velho. Não tem sentido. Pensa nisso. Você tem que pensar que você é eterno. Estava falando com um camarada lá na academia. Chamei ele aqui. Pá. Toma. Bicho, presta atenção. Não é da nossa igreja. Nem crente é. Pá. O pessoal dizendo: esse cara aqui, pastor, aconteceu isso. Vem cá, meu filho, vem cá. Onde você estiver, meu irmão, diga assim para o seu irmão: você é para corrigir, não para ser corrigido. Diga para ele: você é para corrigir. Às vezes eu vejo coisa tão... Vamos lá. Já passou dos 15, mas é porque o Espírito está... Tu abre o meu Instagram, aí tá lá uma música de sofrência, eu postando alguma coisa com música de sofrência. Tu ia achar isso legal? Não. Aí tá lá no meu Instagram, eu posto alguma coisa imoral. Tu ia achar isso legal? Ia achar? Pode falar: não. O que não dá para você, não dá para mim, e vice-versa. Rapaz, pelo amor de Deus, quando você for postar alguma coisa no Instagram, preste atenção no que você está postando. Às vezes eu sei que é ignorância. Agora, não flerta com nada do mundo. Meu amigo, preste atenção. O Espírito Santo é sensível. Ele mora dentro de mim e de você. A nossa casa tem que ser uma casa santa. Vai ser fácil? Não vai. Porque ele vai me puxar e te puxar para um ambiente de poluição. Satanás vai nos puxar, a carne, e o Espírito Santo vai tentar nos puxar para um ambiente de santidade, de luz. É uma guerra. Às vezes você vai cochilar, às vezes você vai dormir, é natural, mas não perde a essência, não perde o óleo. Perdeu o óleo, já era.
entrou no pecado, entristeceu o espírito, já era. Já era. Recentemente uma moça tão preciosa estava com a gente. Foi tão dele uma corrigida. Ela me manda uma resposta: peço gentilmente que nem o Senhor, que o Senhor não toque mais nesse assunto. Eu falei: nem eu e nem mais ninguém nessa igreja. Se eu souber que alguém falou alguma coisa pedindo para você voltar, me fale que eu vou corrigir. Tá, já falei para o pastor Kleber, fala para a líder dela, fala para quem estava. Não é mais para tocar no assunto. Não é. Não é mais para tocar no assunto. Acabou-se. Não quer mais. Chora. Tem gente que infelizmente não vai querer ser exortado ou exortada. Senhor Jesus, nós te agradecemos e pedimos misericórdia sobre nós. Eu peço misericórdia sobre a minha vida. Senhor, nos ajude, nos fortaleça. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas da essência e da pureza do Espírito Santo. E acima de tudo, na observância das Escrituras, da palavra de Deus, que é a nossa bússola moral. Oramos agora pedindo a tua bênção nesse dia.